você vai conseguir algum resultado. Algum resultado. Entenda algum resultado como pequenas vitórias também. Não mira nos milhões que você precisa construir. Eu acabei de falar de uma história minha em que eu fiquei durante muito tempo da minha vida mirando no dinheiro. Sim. E eu não consegui atingir. Quando eu parei de olhar pra ele, quando eu olhei no retrovisor, ele tava lá. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Generalcast. Convidado de peso hoje, peso milionário. Ei, Marcão, peso milionário, como diria o Nélio, pra falar pausado e bonito. Parceiro meu, tá comigo há 3 anos? Mais? Se não for isso, é quase isso. Tá. 3 anos pra mais. Vamos contar um pouquinho da história dele, mas mais do que isso, a gente vai falar sobre resultado, sobre conquista e sobre processo. O quanto você tem que entender o seu tempo de processo para você crescer na sua vida. Na minha agenda, é o seguinte, ele tá só como Vini porque ele é irmãozão. Mas é o seguinte, Vinícius Mingroni. Cara, eu sempre tive... Eu achava que era Migrione. É, Vinícius Mingroni, empresário, especialista em anúncios online, /tráfego, pra galera que sabe do que eu tô falando. Só que é o seguinte, pasme, mais de 1 milhão investidos em anúncio. Caraca, eu vejo a galera se achando por ter rodado 2K de tráfego, mais de 1 milhão investido em anúncio. Vini, vamos largar o celular de lado agora. Eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite. É o que eu falo, se você não aceita, eu vou na tua casa e te busco. Você sabe que pra mim não tem essa. Marcão sabe como é que funciona. Cadê o porrete, Marcão? A gente precisa deixar ele aqui pronto pra gente saber quem é que manda isso aqui. Obrigado, irmão. De verdade, Tamo você junto. faz parte de tudo isso daqui. Você viu isso aqui supostamente na minha mente há anos atrás e agora você tá vendo isso concluído. Na verdade, você tá participando disso aqui agora. Boa. Tá. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, estar participando do seu sucesso, do seu crescimento. Eu te disse isso desde o dia em que eu te conheci. Eu já vi isso em você, até quando você ainda não acreditava. E só para contextualizar a galera que tá assistindo isso aqui, Vamos trazer um pouquinho disso aqui. Vamos. conheci o Nascimento General numa reunião. Uma ideia era fazer um projeto com ele. Isso, meio da pandemia, acho que... Foi o comecinho ali, Primeiro semestre de 2020. Isso, primeiro semestre de 2020. E aí, muita vontade, mas você ainda não tinha nada. É. E naquele momento, claro, eu também estava em outro momento. Depois de lá, tanto você quanto eu, a gente cresceu um bocado. Muito. Então, falando sobre mim, a gente tem aí hoje uma agência com mais de 60 pessoas. Você aqui com toda essa estrutura e olhar tudo isso falar, lindo, né? A gente tinha certeza que as coisas iam acontecer para os dois lados. A gente não chegou a trabalhar junto naquele momento, mas indiretamente eu diria até, irmão, porque a gente nunca se deixou, vamos dizer assim, né? a gente nunca assinou contrato. A Nunca, conexão não foi tão precisou. forte que a gente se ajuda o dia inteiro, o tempo inteiro no todo. WhatsApp. O meu pai falava uma coisa, um dar de mãos vale muito mais do que um contrato assinado. É isso. Sempre foi assim. Pra mim, eu sempre me lasquei por causa disso, tá? Eu sempre me ferrei muito por conta disso. Eu sempre acreditei muito nas pessoas. E pra mim, dar a mão aqui, tá? Tamo junto, tamo junto. E é difícil encontrar pessoas que têm uma lealdade suficiente pra caminhar dessa mesma forma. Não é todo mundo que topa. Apesar de todo mundo, de repente, querer tirar uma casquinha dessa questão, mas nem todo mundo caminha com você dessa forma. Total. E aí, nessa nossa jornada como um todo, assim, eu fico muito feliz de ver todo esse crescimento, como eu já te falo todos os dias, mas mais do que isso, de estar partilhando desse processo com você, porque é o que você traz aqui pra galera com bastante frequência nos seus episódios todos. Se tem uma coisa que você me ensina sempre, é o jogo da consistência, de independente de onde você tá chegando, você continuar com os pés no chão. E eu acho que é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar com a galera hoje, pra eles Show. continuarem na jornada deles também. Bacana. Deixa eu trazer um pouquinho mais do que o Vini tá falando, até pra vocês entenderem e fazer um contexto geral de tudo, né? Quem é o Vini, como é que ele tá fazendo, o que ele faz, por que ele tá comigo. Eu entrei no meu primeiro Mastermind, eu conheci não lembro, como é o nome dele, cara? JP? Isso. Eu conheci um amigo que a gente tinha em comum, na verdade ele se tornou meu amigo naquele evento, e a gente, como o Vini falou, eu tinha uma ideia. Falei, é o seguinte, eu sou um produto digital e tal, vamos pra cima, acho que dá pra gente criar isso daqui. E se a gente seguir nesse caminho, a gente consegue fazer isso e faturar e tal, ajudar as pessoas, vai ser bacana. A ideia inicial, a lâmpada foi acesa naquele dia. Conversamos e tudo mais. Chegamos a iniciar um processo, não rolou, porque ele também estava sem um braço na época, né? Na época da empresa dele lá, ele não estava conseguindo dar demanda.
Ele falou, cara, eu vou te apresentar um cara, certeza absoluta que vocês vão fazer alguma coisa juntos e tal. Então, cara, me apresentou. Olha que bizarro. Não tenho contato mais com o JP. Desde a vez que ele me apresentou pra você, eu nunca mais falei com ele, mas eu nunca deixei de falar com você desde a época que ele me apresentou. Então, às vezes a gente acha que o ponto inicial é onde a gente devia ficar e prestar atenção ou dar atenção total para aquilo. E porque a gente esquece que existe um processo dentro do que a gente está fazendo. O meu processo naquele momento, ele passava pelo JP, mas ele não ficava no JP. Uhum. Ele passava por ele para me conectar em você, para me conectar no que está acontecendo, para eu viver o que eu estou vivendo. E eu lembro bem do que você falou para mim na época. Ô, Nascimento, não vai dar pra gente fazer, mas, cara, vamos ficar junto. Eu tô aqui, se precisar, você me manda mensagem. O grupo vai ficar montado aqui, a gente vai conversar e tal. Falei, pô, lindo, bacana. E eu continuei. Geralmente as pessoas falam isso e nada segue, né? É aquele, vamos falar, vamos se ver. Hoje eu tava falando né? isso numa... Eu mandei um áudio pra alguém hoje de manhã, porque muito se fala sobre networking. Mas pra mim, o networking, existe uma coisa muito forte por trás, que é você ser verdadeiro. É quando você tem uma entrega verdadeira, quando você realmente quer ajudar alguém e você ajuda essa pessoa. Eu chamo isso de intencionalidade. Intencionalidade, quando tem você que ter. tá numa troca Isso. intencional e você tá inteiro, não tem como dar errado. Cara, eu vi tanta verdade no que você falou pra mim na época, sobre você conseguir ver em mim o que eu às vezes não via, e eu claramente não via o que você viu, hoje eu consigo enxergar. Depois que você vê o primeiro 1 milhão de visualizações no Quando eu Reels, vi ele aquilo, falou, falei, mano, tá verdade, acontecendo. chegou. Mas eu não consegui, irmão. Eu sempre escutei de outras pessoas, não sei se você conhece o Cassiano, do YouTube, enfim. Cassiano também é outro cara que sempre falou isso pra mim. Ele tá pra vir aqui no podcast também. Cassiano, você tá me devendo uma presença aqui. E ele falava pra mim, cara, quando a sua mensagem chegar no lugar certo, pras pessoas certas, não tem volta, cara. Não tem volta. E você falava muito, Nascimento, mano, continua, velho. Ou tal, não para. E aí você falava... Eu não tinha dúvida que você ia continuar, porque consistência não era um problema pra você. Aí você fala pra alguém que realmente vive consistência pra não parar, cara, era um tiro certo. E aí eu só fechei os olhos e acreditei. Aí eu fui com o coração, fui fazendo. E cá estamos nós, com um podcast em Alphaville, numa quarta-feira, feriado, Dia das Crianças, né, Marcão? Eu trouxe um... Juntamos as crianças aqui pra gravar. Kitzinho pra você do... Como é que chama aqueles... Da Turma da Mônica? Cosme Damião, né? Pô, Cosme Damião, né, mano? Dos Cosme Damião. Não pode comer os doces de Cosme Damião, não, pô. Eu lá perto de casa, a mulher lá do mercadinho, ela dá, mano. Ainda dá. Quando eu era moleque, eu pegava muito. Hoje eu tenho conhecimento, hoje não. Hora antes de comer, tá tudo certo. Vamos voltar, Vini. Tem uma coisa que eu acho legal você falar pra galera, que é, a gente tá falando muito de como a gente se conectou e como que a gente trocou nesse sentido da sua vinda pro mercado digital. Sim. Eu acho que a galera precisa ter percepção de que sempre é uma via de mão dupla. Tá. É igual conta do banco. Existe crédito e débito. Se você não coloca, você vai ficar devendo. Uhum. E no meio dessa jornada, não teria sido tão valioso quanto se você não tivesse sido um facilitador Sim. na minha jornada também. Sim. Acho que a galera precisa ter um pouco da dimensão do trabalho. A gente trabalho. vai falar do Shape de Milhões ou não? Vamos, podemos falar, beleza. com certeza. Então, a galera precisa ter dimensão do trabalho que você desenvolve e que você desenvolveu em mim, inclusive. Uhum. Que eu acho que isso, às vezes, toca alguém ali do outro lado de um modo que... às vezes alguém me pergunta, pô, Vini, você consegue tocar uma empresa e você ainda treina e leva isso a sério e consegue tocar dieta e eu vejo seus resultados e eu acho tão foda. Eu falo, cara, eu também duvidava da minha capacidade de fazer isso porque o nosso trabalho exige muito, não vou mentir pra você. Sim. Exige muito num nível que às vezes a ansiedade bate e eu achava que eu não tinha controle sobre isso. Sim. Até o dia que eu entendi a diferença de você andar acompanhado. E aí eu já perdi as contas de quantas vezes eu mandei mensagem pro general e ele falou... Eu tava descascando no WhatsApp, mas assim, sabe quando você tava no limite? E você sabe que eu tava no limite porque a gente vai falar do desafio já. E aí você você esperava eu descascar tudo que eu tinha pra falar e você só mandava assim, eu tô com você. Acabou. Porque é justamente isso que eu acho que falta pras pessoas. Muito se fala em ajudar todo mundo. Não, eu quero ajudar o mundo. Eu quero ajudar as pessoas. Me fala uma pessoa perto de você que você tá ajudando. Normalmente eu pergunto isso pra pessoa. E a pessoa não sabe me dizer. Eu vou falar pra vocês, eu nunca falei isso aqui, velho.
Olha, hoje eu tô invertendo a bola, hein, Marcão? Vou falar uma coisa que eu não falei em podcast nenhuma. A galera normalmente sabe, mas eu vou destrinchar aqui para que vocês entendam o porquê disso. Eu vou falar sobre propósito, até a gente pegar um gancho, essa questão de andar junto e servir como exemplo. O meu propósito ele é muito simples. Ser exemplo para o meu filho. Esse é o meu propósito. Nossa, mas é tão... Para você. Porque pega essa chave. Quando eu coloco o meu filho como meu propósito e ser exemplo para ele é o meu propósito, eu tô mirando numa coisa maior que ninguém consegue pegar. Que é assim, quando eu me torno o propósito para a pessoa mais importante da minha vida, eu me torno espelho para todas as outras pessoas. Então eu não preciso mirar em todas as outras. Eu não preciso ser exemplo para todas as pessoas. Eu preciso ser exemplo só para uma pessoa. E o seu exemplo para uma pessoa vai refletir em tantas Em todas. Então não só em mim, mas o meu filho vai replicar isso daí. Então assim, quando você tem, e para mim é o que mata a charada, clareza. Quando você tem essa clareza do que isso vai impactar, é quando você descobre de fato como é que funciona o seu propósito. Então, muito se busca, mas na verdade não é uma busca, é um entendimento. Tem a ver com o seu talento, é claro, mas hoje eu percebo com muita mais clareza que esse sempre foi meu propósito. Ser exemplo para o meu filho. Por isso que eu sinto muito ele, por isso que eu falo muito sobre ele, porque na verdade é só isso que eu quero. Eu quero que ele entenda que eu sou uma pessoa melhor, que eu sou um pai melhor, que eu estou mostrando um caminho, que ele pode crescer, que ele pode ser... Mas isso reflete na galera que está me acompanhando no Instagram, reflete em você que está aqui assistindo o episódio de hoje. Então, assim, quando a gente olha nessa questão caminhar com alguém, eu só quero caminhar junto com meu filho. E esse caminhar com meu filho faz com que eu caminhe com outras pessoas também, porque para eu ser exemplo para o meu filho, o que eu preciso fazer? Caminhar com outras pessoas e mostrar que dá para caminhar com outras pessoas. Uhum. Então, quando eu escolhi ser essa pessoa, eu sabia que ia dar muito trabalho. E lógico que dá, pô. Ser exemplo dá muito trabalho, mano. O que não dá trabalho nessa vida? Eu vou fazer que nem o Joel falou. Cara, o Joel falou um negócio... Cara, eu não lembro que podcast que foi acho que foi no G4. E ele falou o seguinte... Não é que dá trabalho, é o trabalho. Uhum. Não é dar trabalho, não, é o trabalho. Tem que fazer. Ponto. Quando eu escolhi isso, e eu gosto... Quando você traz isso à tona, a gente nunca falou disso aqui, dessa questão de ter alguém andando com você, que entra na questão de performance, porque, por exemplo, às vezes você tava performando, e eu sei que você tava, só que você chega num limite onde você acredita que você vai explodir, que você fala, cara, na boa, eu vou desistir, amanhã já era, daqui eu tô indo agora... No meu conhecimento era o meu limite. Isso. Na boa, daqui já era, mano. Acabou. Saí, não, eu não quero mais isso aqui. É chato, é cansativo, eu tô estressado, meu trabalho, minha mulher casou agora... E você vê tudo isso e aí você fala, mano, na boa, eu preciso de alguém, eu preciso pôr isso pra fora com alguém, cara. E alguém que vá te entender. Alguém que viveu o que você tá vivendo e vai conseguir falar pra você, falar, irmão, é simples. E falta isso pra humanidade, porque às cara. vezes se eu jogo isso, por exemplo, com a Mari e divido com Acabou. ela, na visão dela, querendo me proteger, ela pode falar, chega. Só que assim, ela não tá querendo me prejudicar. Uhum. Ela tá numa visão de proteção. E naquele Sim. momento talvez não é o que eu esteja precisando. É. Ó, e é o seguinte, eu chamo isso de facilitador, né? E isso tem em tudo que é lugar, né? Até o programa que tem nos Estados Unidos chamado Quilos Mortais, eles sempre encontram onde está o facilitador da pessoa que conquistou aquele peso, 300 quilos, 300 e poucos quilos. E sempre é a pessoa mais próxima dela. O facilitador não é alguém de fora. Olha que louco. É alguém que coloca comida pra você, ou sabe que quando te entrega comida você fica bem. Sabe que quando você, tipo, faz isso pra mim, ela faz porque sabe que você vai soltar um sorriso. Você conhece a história do Matt Fraser? Não. Sabe quem é Matt Fraser? Não. Um dos maiores atletas de CrossFit da história. Ele é 5 vezes campeão do maior campeonato de CrossFit do mundo. É aquele que você me mandou? Eu te mandei ele uma Foi vez. isso. Qual que é a história dele? O Matt Fraser, ele é um puta atleta e ele começou participando do CrossFit Games pegando top 2, top 3, eu não lembro de cabeça agora, e ele não chegou a conseguir ganhar o campeonato. Uhum. Só que ele era um atleta de ponta e ele estava próximo de chegar em primeiro lugar, só que por algum motivo ele não chegava. E ele era muito bom, mas muito acima da média que os caras em geral, em provas até individuais. Uhum. Antes do campeonato final do CrossFit Games, existe uma série de etapas ao longo do ano. Individualmente ele é melhor. E aí quando foi
se entender o que mudou no ano em que ele tomou top 1 pela primeira vez, o que aconteceu naquele ano? Ele e a esposa tomaram a decisão que ela ia deixar de trabalhar fora, eles iam priorizar a vida dele de atleta, ela ia passar a cozinhar pra ele. Olha que bizarro. Não tô cara. dizendo que é isso que tem que ser feito. Não. Isso aqui é só uma forma de entender Eu tô que só explicando é essa questão que você trouxe. facilitador. Ela passou a construir receitas, panqueca proteica, tudo de uma forma gostosa e etc. Pra facilitar, né? Pra ele ter mais horas de sono. Ele treinava 8 horas por dia. O campeonato de CrossFit não é moleza. Não, é bizarro. Porque, diferente da musculação que você tem um momento de palco, Não, lá lá é direto. é direto. E assim, o que mudou nesse um ano que ele pegou o top 1? A dieta dele. A dieta dele e o afeto que ele tinha com a pessoa que tinha mais próxima da vida dele. Você vê que o facilitador, ele vem por uma coisa boa e por uma coisa ruim. Aí tem o inverso disso. Ele pegou o top 1, se não me engano, os 5 anos consecutivos. Ninguém chegou perto dele. E aí ele tomou uma decisão junto com ela. Agora a gente quer ser pai. E eu vou deixar de competir. Porque quando eu precisei, ela largou mão E agora é minha vez. para que eu tomasse a ponta e chegasse onde eu queria chegar. Uhum. O prêmio do campeonato de CrossFit, ele é um prêmio de $300 mil por ano. Ele já tinha ficado milionário. Ele ganhou Já 5 tava vezes tudo seguidas. Agora a decisão deles era... Ele poderia continuar ganhando os próximos 2, 3 anos facilmente. Podia. Mas eles querem ser pais. Que legal, cara. Não sabia dessa história, mas, pô, é bacana. Sabe que é legal? Trazer depois ela à tona e fazer algum tipo de conteúdo deles, meu. Porque isso aí é um exemplo absurdo. Absurdo. Todo atleta tem uma história foda por trás. Cara. Mas eu fico feliz com essa questão que você trouxe de ter alguém pra andar com você, porque vai parecer meio solitário, tá? E, pô, nem quero que seja dessa forma, mas é porque eu andei sozinho muito tempo da minha vida. A maior parte da minha vida como atleta... Você acha que você teria ido mais longe se você tivesse acompanhado durante boa parte da jornada que você estava sozinho? Com toda certeza do mundo. Eu não tinha alguém pra me puxar nos treinos, eu não tinha alguém que podia desabafar, eu tive que criar um personagem na minha cabeça que me cobrava. Eu lembro muito bem que quando eu tava treinando pro Mr. Olímpia, eu lembro da cena. Carbo baixo, 45 dias, Renato Cariani mandou pra mim os treinos, Renato Cariani foi meu treinador durante 2 anos, eu já falei pra você, né? Já? E aí ele mandou a série de treinos que eu tinha que fazer e tal, e aí eu coloquei o peso na máquina, quando eu me afastei da máquina pra fazer a volta, que eu ia fazer a repetição, juro por Deus, eu fiz a volta, na minha mente, o personagem que eu criei falou assim pra mim, é desse jeito que você quer ganhar um Olímpia? Pegando só isso. Eu travei na hora, é tipo assim, hã? Quem tá falando, pô? Como assim? Não, eu vou ser campeão. Que foda. Na hora, eu fui e coloquei mais 10 quilos de cada lado. E eu saía da máquina e aí eu tinha esse mesmo pensamento. É assim? E eu me cobrava. E eu falava, pô, é assim que você quer pisar no palco do Olímpia? O cara do Olímpia já treinou muito mais. E isso foi uma reflexão que eu tinha o tempo todo. Minha cabeça, o tempo todo. Falava, cobrava. Só que olha que engraçado, isso refletiu na minha vida inteira. Então, pra tudo, tem uma cobrança na minha cabeça do meu lado, que é o meu lado mal, que eu diria, cobrando pra eu ter um resultado bom. O general. O general da minha cabeça. Eu posso dizer muito bem que foi criado, o pessoal me deu o título, mas foi criado na minha cabeça um general que ele me dava a ordem, ele falava, cara, esse aqui, você vai fazer? Se não fizer, esse aqui é o resultado. Já era, cara, acabou. E sempre foi desse jeito. E eu, com toda a certeza do mundo, eu iria muito mais longe. Hoje, cara, com a condição financeira que eu tenho, com o ambiente que eu vivo, onde eu treino, as pessoas que estão lá. E por que eu tô falando isso? E eu tenho uma promessa aí de eu voltar a competir o ano que vem. Estou no aguardo. Mas a minha volta pros palcos vai ser de uma forma totalmente diferente do que eu fiz. A minha dedicação, a minha entrega... Eu comprei uma corneta pra Copa do Mundo, acho que quando você competir de novo eu vou levar. Aquelas de pressão que quando você aperta faz aquele... Porque o que você falou de comida e tudo mais. Cara, eu faço a minha comida há 8 anos, mano. Todos os dias. Antes de vir pra Alphaville, antes de vir pra cá, antes de ir pra uma reunião, antes de ir pra um evento. Puta, eu tenho que vir, acordo mais cedo, compro isso aqui e tal. Eu sempre fiz isso. Agora imagina se o ano que vem eu pego e falo o seguinte, agora tem essa pessoa que vai tomar conta da minha refeição. Agora eu tenho o Johan que vai me treinar. Agora eu tenho esse ambiente... tempo de descanso seu, é tempo de reflexão, que eu acho que é importante. Muito, eu não tive nada disso, eu não tive. Então, respondendo, com toda certeza eu iria muito mais longe. Hoje, sem sombra de dúvida, o Renato Cariani, a primeira conversa que a gente teve, uma das primeiras, foi a seguinte, ele me mandou mensagem, ele tinha visto meu shape no campeonato que a gente estava se falando aqui,
que foi no Ponche Classic. Ele falou assim pra mim, eu acredito fielmente, isso em 2017, eu acredito fielmente que você é o próximo pro pra competir aqui no Brasil. Aí eu falei, pô, como assim, Cariani? Ele falou, eu acredito. Pela linha que você tem, eu acredito. Só que, por exemplo, eu não tinha condições financeiras de colocar o que a galera colocava em uso, né? De ergogênicos, médico. Eu não tinha estrutura, não tinha. E você precisa ter uma estrutura para você se tornar, de fato, um pró. Renato Cariani, ele se tornou pró 20 anos depois do primeiro campeonato dele. Foi subindo no palco e o caramba, ele voltou 20 anos depois competindo e se tornou pró. Então, assim, tenho uma vontade? Claro que eu tenho. Porra, eu vou adorar trazer a medalhona do Pro e deixar aqui na mesa. Essa é uma das coisas que eu mais admiro no Nascimento no General, e eu vou reforçar isso aqui, que é a sua falta de necessidade de ter pressa. Não tenho. Cara, eu já fui julgado, cara. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu te procurei e você me falou algo nessa linha de pra que a pressa? Todo mundo tem hoje. E assim, você me coloca numa direção que, quando eu me percebo, eu falo, por que eu tô com pressa? Eu tô querendo provar o que pra quem? E geralmente quando eu tô com pressa é porque eu tô me comparando. Tem um filme antigo que o Justin Timberlake participa, chama O Preço do Amanhã. Não lembro, mas... Cara, pra mim é um filme que reflete o que a gente tá vivendo hoje, total. É um filme antigo, onde você vivia... A sua vida era por tempo, marcada no seu pulso. E os mais pobres tinham menos tempos, eles viviam correndo pra lá e pra cá. O bairro, a cidade, você via pessoas o tempo todo andando rápido. E aí quando eles iam pra um lugar mais rico, mais próspero, as pessoas lá tinham muito mais tempo, eles tinham séculos, centenas de anos e tudo mais. Quando eles tinham a possibilidade de ver que eles tinham esse tempo, eles andavam na calma. Comiam tranquilos. Uau. Degustava alimento, preparava tudo. Então eu percebi que para eu ter tempo de qualidade para mim, por isso que eu prezo essa questão de não ter pressa, eu não preciso estar correndo o tempo todo. Eu só preciso aproveitar o que eu tô vivendo naquele momento. E hoje é justamente o que eu faço. E todo mundo me pergunta, até a Carol aqui, teve uma vez que ela falou, cara, às vezes eu tenho vontade de pegar você, colocar num pedestal e mostrar pro mundo. E gritar e falar, esse aqui é o Nascimento, quando ele tá comigo eu fico animado, não sei o quê, ele passa isso, ele me der... E eu falei assim, sabe por que isso não aconteceu ainda? Não chegou o tempo. Porque na hora que chegar eu vou estar pronto. De repente agora eu não esteja. E aí vai ficar feio eu aparecer num lugar que eu não tô pronto pra aparecer, num momento que não é meu e eu querer dar as caras nesse lugar. Não vai rolar. É a mesma coisa de eu querer pisar num palco do Olímpia sem condições, querer achar que eu vou ser o bichão do negócio. Não vai rolar. Então assim... Se eu pudesse falar para as pessoas hoje, uma questão só é justamente essa. Cara, não tenham pressa de viver. Porque o viver tá se passando rápido justamente por isso. Porque tá todo mundo olhando para a vida do outro e todo mundo correndo para alcançar a vida do outro. E esquece da própria vida. Total. Cara, não tenho pressa, mano. E eu vou sempre zelar por isso. Sempre, sempre. Eu não tenho pressa, mano. Eu tava conversando com uma amiga, não faz 2 semanas. Ela me mandou mensagem, ela não tava muito bem. Tava precisando de algumas palavras de pessoas que são importantes para ela e mais próximas. A única pergunta que eu fiz pra ela foi: quando sua vida vai deixar de ser só trabalho? Isso. Qual o último projeto que você tocou na sua vida que não era pra sua empresa? O que você tá fazendo pra você? E eu acho que esse processo como um todo, ele é um processo de se perceber. E eu acho que um processo como esse que você faz de mentoria, o processo de autoconhecimento físico, ele passa pelo físico, mas ele é mental. Total. Porque... acho que a gente pode entrar em Desafio Shape de Milhões aqui, né? Vamos, entrei. Só pra contextualizar a galera, Desafio Shape de Milhões foi um desafio que eu criei. Eu chamei 17 amigos contando comigo. Tá de pé ainda, galera? Tipo, como é que ficou isso aí, mano? Acabou o desafio. E aí, a galera, em geral, que participou do desafio, tá todo mundo treinando. Todo mundo mudou de vida. Olha isso. Tem uma galera que hoje me manda mensagem agradecendo. Tem uma amiga... mano, que engravidou graças ao Shape de Milhões. Que loucura, porque ela não tava conseguindo ter filho. Mudou a alimentação, mudou treino, mudou tudo, ficou mais bonitinha, marido... Pô, eu não sei nem se eu podia já falar isso aqui. Não, você não falou o nome dela, então tá de boa. É porque ainda tá Relaxa, em processo aquela fase da gravidez que... Não vou mandar pra ela, enfim, tá tranquilo. No momento certo as pessoas vão saber. O ponto é, você tem noção do tamanho da transformação que isso é? Eu imagino. Então assim, o Desafio Shape de Milhões foi uma ideia de chamar alguns amigos
colocar uma grana no pote. Entenda a grana como cada um colocou R$2.000. 17 pessoas. Pega essa, Marcão. R$34.000 totais. Qualquer ideia, o vencedor leva tudo. Bora fazer um desse aqui na empresa? All in. All in. 100 dias. Subiu na balança de bioimpedância. Quem evoluir mais em 100 dias, entende evoluir mais por perder mais gordura e ganhar massa magra. Leva tudo. Tinha estratégia, tinha tudo um cronograma bonitinho. Quando o desafio começou, eu lembro que todo mundo começou num gás absurdo. Ah, eu lembro. Eu sei que você vai falar, mano. Eu tava em viagem, era um feriado, eu tava em Lorena, na casa da minha sogra. Mandei mensagem pro general e falei, general, agora... Eu não falei isso em rede social, velho. Então é legal você trazer, porque a galera não sabe desse projeto que eu fiz com você. Agora é hora da gente colocar em prática um pouquinho do que você queria comigo. Acho que essa é uma ótima oportunidade. A galera começou no gás e eu tô pilhado. O que eu faço? Ele falou, onde você tá? Eu falei, tô em feriado, na casa da minha sogra, tá rolando umas comidas assim assados. Queria sair pra ter um momento com a Mari, pra gente, enfim, comemorar um tempo junto. Ele falou, faz tranquilo. Eu falei, quê? Eu fiquei maluco. Eu falei, acho que você não entendeu. Tá todo mundo comendo frango e brócoli e tomando só água e você tá falando pra eu curtir de boa o feriado. Ele falou, sim, relaxa. Eu conheço esse processo. Eu sei esse caminho aí já. Eu sei o que vai acontecer. Na metade do caminho, metade das pessoas vão ter desistido. E você vai estar comigo. Aí eu falei, tá bom. Sábado à noite, todo mundo mandando frango e salada e eu tava tomando uma Heineken. E os caras zoando, né? Ah, isso E eu aqui mandei que eu tava tomando uma Heineken no bar com a Mari. Segunda-feira o general me mandou mensagem e falou, agora acabou. Agora já era. Agora esquece tudo. Só vai existir o processo e o processo não passa pelas exceções que tiveram nos últimos dias. Inclusive, não só não existiram, como faltando, se não me engano, 6 semanas pra acabar o desafio, tinha um casamento. Eu ia falar dele agora, casamento, né? E aí eu mandei mensagem pro general que eu falei assim, cara, eu tô há 70 dias, 75 dias, sem sair da dieta, controlando água, treinando 2 treinos por dia, fazendo as estratégias dietéticas que precisavam ser feitas em cada parte do processo. Eu não tava em primeiro lugar no desafio nessa época, eu não tive em nenhum momento, inclusive, e eu tava com muito sangue no olho. E aí ele falou pra mim o seguinte, eu falei que tinha um casamento, queria saber se eu podia fazer uma refeição livre. A resposta do general pra mim foi, poder você pode, eu não faria. Porque eu não negocio comigo. Simples assim, mano. E aí eu demorei muito pra conseguir tomar essa decisão, demorei uns 2, 3 dias. E eu falei você me avisou antes, né? Eu falei pra você que eu ia te chamar quando eu tomasse uma decisão, porque você deixou pra mim. Sim, e eu faço isso, só pro pessoal entender, porque na minha mentoria eu não quero ser a decisão da pessoa. Eu quero ensinar a pessoa a tomar decisões, as melhores. E pra ensinar, você tem que dar a chave pra pessoa. Ó, a chave tá aqui, se você souber andar, você anda. Não sabe, fica. Simples. E eu soltei pra você a bomba. Falei, mano, agora é com você. Aí eu demorei uns 3, 4 dias pra tomar essa decisão. A partir do momento que eu tomei, a decisão foi, eu não vou sair da dieta. Eu vou levar a marmita pro casamento. Pô, pensa a foto dele, mano. Ou ele sentado na mesa com a marmita no casamento, cara. Que era uma coisa que pra mim, pô, normal. Eu fiz isso várias e várias vezes, cara. Várias e várias vezes. Festa, casamento. Puta, cheguei a passar final de ano, cara, marmitando e tudo mais. Quem é atleta vai se identificar, sabe como é que funciona isso. E tá tudo bem. Aí você vê uma pessoa que supostamente é comum, mas ela absorveu a ideia de querer algo de uma forma clara. Mano, quando eu vi aquilo, eu me emocionei. Mostrei pra minha mulher. Falei, amor, o Vini tá num casamento. Ele levou marmita. Não, a hora que isso aconteceu, aconteceram algumas coisas. A primeira é que quando eu tomei essa decisão, óbvio, que eu tava puto comigo mesmo, que eu falei... Fiz merda, né, mano? Falei... Onde eu me enfiei? Eu tava puto que eu pensei assim... Eu não vou comer nada de gostoso e vou até o final do desafio, agora eu vou com ódio. Eu não tava nem com gás, eu tava com ódio. Melhor energia que tem se souber usar, velho. E eu soube, né? E aí a gente vai chegar nesse resultado já já. Fui pro casamento, o que aconteceu? Primeiro, eu sentei numa mesa do casamento, que inclusive conheci um senhor, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é lá do Recife. Eu puxei a marmita enquanto ele tava comendo uma bela de uns canapés, ele olhou pra mim e falou, Vini, por que você tá fazendo isso? Expliquei o desafio pro cara, ele olhou pra mim e falou,
mano, eu quero fazer isso aí. Você é diferenciado. Acabou. E aí, Deixa eu te perguntar. Como é que foi essa sensação pra você de se tornar uma pessoa diferenciada numa questão que, assim, eu não vou falar pra 100%, mas eu vou falar assim, 98% das pessoas não são diferenciadas. Elas não teriam essa atitude. Como é que você sentiu ouvir de um senhor e falar assim, cara, eu queria isso aí pra mim também? ali eu percebi que se eu consigo controlar a comida, eu controlo qualquer coisa. Certo. Essa é a premissa do meu trabalho. Porque qual que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Descontam as coisas em comida. E eu me incluo nisso, tá? E quando eu percebi que eu podia controlar a comida, não duvida de mim, velho. Se eu controlei Acabou. comida, acabou. Eu faço o que eu quiser, Vontade básica. Comer. entendeu? E aí eu tava no casamento. Quando eu consegui marmitar no casamento, e o momento mais difícil do casamento pra mim não foram os canapés. Qual foi? Curiosidade básica. Um dos meus pratos de besteira favoritos é hot dog. Pensa o hot dogzão chegando no casamento, você fala, não, por favor. A 1 da manhã passou um hot dog na minha frente. Essa hora eu cutuquei a Mari e falei, agora tá foda. Segura agora. Aí eu mandei água pra dentro. Eu sei que passou o casamento, quando a galera do grupo viu que eu marmitei no casamento, a galera entendeu que o Eu vou negócio te fazer uma pergunta que eu não te fiz nesse decorrer do tempo. Qual foi a sua maior dificuldade, mano, nesse período da gente fazendo essa mentoria, esse trabalho, desse desafio e tudo mais? Qual foi onde você falou assim? Eu não sei se... Porque assim, eu vejo que a maioria das pessoas tem essa questão de problema no início. Pra se adequar, pra entender, pra começar a fazer... Puta, minha alimentação tá errada, deixa eu ajustar. Esse início, para a maioria das pessoas, é o mais difícil. eu não tinha esse problema porque não foi um início, Então, né? é isso. Só que é isso que eu queria cortar. Você não teve um início, porque você já vinha. Beleza. No processo inteiro dos 100 dias, qual foi o dia que você falou assim, caraca, eu não devia ter me enfiado nisso aqui? Porque quando a gente pensa desse jeito, é um lance de, puta, eu queria voltar, velho. Sim. Deixa eu correr daqui. Eu lembro exatamente que dia foi esse. E a gente tava falando agora sobre as pessoas mais próximas e a diferença que ela faz na nossa vida, né? Sim. Faltando 10 dias pra acabar o desafio, eu não tinha mais corpo. Na minha cabeça. Eu estava Flatzão, e você pensa que você fala, mano... exausto. Só pra galera entender, eu tava há 35 dias numa dieta onde meu carboidrato eram 100 gramas de morango. Fazendo 2 treinos por dia. Morango quase não tem, né, velho? Era meu único carboidrato e eu fazia 2 treinos por dia. O cardio, de 1 hora de manhã, e o treino de musculação à noite, numa pegada igual ou maior do que eu fazia Antes. carbado. Faltando 10 dias pro desafio, era sábado, eu ainda precisava fazer o meu cardio. Eu bati na mesa do escritório, olhei pra Mari e falei, não vou fazer. Ela bateu de volta e falou, Vai. você vai largar agora? É isso. Ela olhou pra mim e falou, o que você tem que fazer? Eu olhei pra ela e falei, eu preciso queimar 300 calorias. É nesse nível de controle. Ela olhou pra mim, você vai sair, vai queimar 400 e eu não abro a porta enquanto você não fizer. Olha isso, mano. A mulher fala assim. Acabou, mano. Eu fui pra escada do prédio, queimei as 400 calorias no ódio, mas foi... Depois, E só entra se apresentar o relógio marcando, hein? depois dos... Foi isso. Ó, Foi isso. amor. 400, amor. Depois dos primeiros 5 minutos no cardio, eu falei, que bom que eu vim. Acabou, mano. Ali foi o momento mais difícil pra mim. Porque é aquilo que a gente tava falando no início. A diferença de estar acompanhado. Pra mim, eu já tava no meu limite. Os 10 dias que vieram a seguir, eu ainda controlei a água. Eu lembro que eu falei pra você, né? Eu falei assim, pô, dá pra fazer, tá tranquilo, não precisa apertar muito Tá agora. tranquilo. Então, é que o tá tranquilo pra mim, ele é esse momento aí. Cara, eu amo um desafio corporal. Mas eu entendi o valor nesse momento aí, porque quando faltavam 3 dias pra acabar o desafio, eu já tava, tipo, sabe, no oásis? Que eu já sabia. Eu não sabia o resultado, mas eu já sabia o resultado que tinha causado em mim. Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Você lembra cada mudança? Lembra que você me mandava as fotos e falava assim, Lembro. olha isso aqui, mano. Porque na última semana, só pra galera entender, faltando 7 dias pra acabar o desafio, a gente controlou a água. E aí o meu corpo começou a mudar demais. Todo dia muda, tipo o resultado da telecena, de hora em hora. É sério, muda, tipo, você come, aí, beleza, sentou, andou, mudou. Aí você, pô, tomou água, aí você vê o corpo já reteu. Dormiu, acordou, o corpo já mudou de E novo. era um nível que...
Um ponteiro que você mexe, um grão de arroz muda. É Muda. impressionante. Um sal, qualquer coisa. Se eu tomar X ml de água a mais, vai dar Sim. diferença. E aí, eu vi o corpo mudando nesse nível. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, mentira que dá pra fazer isso. Eu achei É uma sensação maravilhosa. do caralho. É uma sensação maravilhosa. E aí, os meus treinos estavam indo bem também. Enfim, o desafio era esse. Só pra galera entender, final do desafio, eu ganhei o desafio. Pega esse final, 34 pila no bolso. 30, né? Eu reembolsei os meus dois, reembolsei os dois da Mari, porque ela também tava no desafio. Quando eu olhei, velho, e, eu lembro da sensação. Eu tava treinando quando você me mandou mensagem, e aí eu tava no melhor lugar que eu podia ouvir aquela mensagem. Nascimento, eu ganhei, cara, não sei o que, fechou aqui. Eu falei, mano. E aí eu ainda falei pra você, irmão, não tô surpreso. Não tô surpreso. Mas... A gente nunca fica surpreso quando a gente entende o grau de intensidade que a pessoa entrega ali, sabe? Total. E eu não tava descrente, eu já tinha te falado isso antes. Eu tinha dúvida se eu ia suportar mentalmente até o fim. Então, mas mentalmente... Porque eu nunca tinha passado por isso. Sim, mas lembra que, assim, foi o único pilar que eu falei pra você que a gente ia fazer junto. Eu falei, irmão, é o seguinte, a gente não vai conseguir treinar junto, porque, né, por conta de distância e tudo mais, agenda. Só que tem uma coisa que, pra mim e pra você, vai ser essencial. Apertou o calo aí, irmão. Me chama. Cara, me chama. Não importa a hora que for. Não importa a hora que seja, me chama. Porque eu sei que vai acontecer. E por que eu tô te falando isso? Porque aí entra o lance de eu estar andando sozinho na época que eu andei. Porque por várias vezes o meu calo apertou. Só que o meu calo apertou e eu não podia, eu não tinha alguém que eu podia ligar e falar, e aí, mano, deixa eu te falar uma coisa, tô me sentindo mal, velho. Tô cansado, não quero treinar. Não tinha. E o que eu peguei e fiz? Criei o general. Aí tava na minha cabeça, era justamente isso que eu comandava. Pô, eu tô ruim? Beleza. Aí eu me perguntava, por que você tá ruim, mano? Tá louco? Você não tá desafiando o bagulho, você não vai competir? Que isso? Que é isso? Tá louco? Você é moleque? Você é o quê? Uma criançona agora que quer voltar pro colo da mãe. Era nesse nível, cara, a minha conversa comigo. E aí eu era tipo, cara, eu não podia falar não pra mim. Eu só obedecia. Quando eu percebi isso em você, e eu nem te falei, eu falei assim, já era. Ixi, o que aconteceu, mano? Bugou, né? Já tá na câmera fechada. Não sei. O que rola? Mudou a imagem, mano. Me assustei, sério, mano. Eu falei, por que isso aqui? Quando eu percebi que você tinha instalado isso em você, irmão, eu falei, mano, não tem mais volta. Já era. Acabou. Quando eu percebi que eu conseguia controlar isso mentalmente, eu falei, uau, eu não sabia que isso estava acessível pra mim. Porque, na minha visão, a postura atleta era distante pra mim. E você sempre me falou isso. Você falou, o dia que você quiser, você alcança isso. E por que era distante pra mim? Porque eu não trabalho 8 horas por dia. Eu trabalho as horas que eu estou acordado. Todas as horas por dia. E pra eu conseguir acessar isso, eu precisei colocar isso como um nível de prioridade, não pra mim, porque pra mim sempre foi. Eu precisei colocar como nível de prioridade pras pessoas que estavam em volta de mim. Concordou, tá tudo bem. Não concordou, azar é o seu. Você vê que o mais engraçado, até dentro do que você já faz, a questão não era o dinheiro. A questão era o desafio e o que esse desafio ia entregar pra você. Que é assim, mano, usou a palavra desafio pra mim, mano. Nossa, como brilha tanto meu que o maior olho, aprendizado que eu tive nesse desafio, ele não tem nada a ver com o dinheiro. Qual foi seu maior... Então, agora solta. O maior aprendizado que você teve, mano. O maior aprendizado que eu tive nesse desafio é em relação às minhas condições mentais de entender o que eu posso e o que eu não posso, o que eu consigo e o que eu não consigo. Em que sentido? Vou explicar isso de uma forma... Destrincha mais, porque o pessoal consegue entender. Pra tangibilizar pra galera. Quando você consegue ter um nível de autocontrole sobre as comidas que você vai comer e o bolo que alguém tá comendo do seu lado, o hambúrguer que alguém tá comendo na sua frente, não te afeta, você consegue fazer o que você quiser. E aí eu entendi aquilo, eu falei, uau. E aí eu comecei a perceber, inclusive, pega essa chave pra galera que às vezes acha que começar a treinar vai atrapalhar a sua vida. O período do desafio do Shape de Milhões foi o período onde eu fui mais efetivo no trabalho. O período onde eu entreguei o melhor de mim. Onde eu fui mais direto e reto nas coisas. Eu dava menos volta. Tudo bem que eu tava sem carbo durante um período. E aí eu tava nas reuniões. A galera falava... o que você acha desse caminho? Eu só falava, discordo. Aqui não, aqui. Meu sócio até me zoou. Ele fala...
mano, você tava insuportável na última semana. Porque eu tava controlando água e sem carbo. Então, assim, Sim. era uma reunião comigo, eu não dava a volta pra falar o que eu queria. Era discordo. Eu sou muito exato com as coisas, eu aprendi também no esporte. Eu não sou meio. Eu não gosto de voltinha, velho. Prolixidade eu detesto. Ontem mesmo eu tava batendo. Ok, até meu filho ele passa por isso, velho. Estava sentado no sofá e ele, pai, olha o que aconteceu na escola. E aí ele começou a contar a história do menino. Ele começou falando de um menino jogando bola pra terminar no que ele perguntou pro menino. Eu falei, filho, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendi todo o contexto, mas você precisa aprender a cortar a história, porque se você for contar todo o contexto pra alguém que não tá interessado no que você tem pra falar, ela nem vai prestar atenção no que você tá falando. Uhum. Corta essa ideia aqui e vamos pra ideia central. Qual que foi a ideia central? Ele falou essa. Eu falei, então agora você me conta só a ideia central. Aí ele me contou a ideia central. Eu falei, não ficou mais fácil? Ele, pai, até pra lembrar, né? Eu falei, porque esse lance de ser prolixo é da galera, o pessoal tem isso com facilidade. Eu também era assim, mas eu tirei isso no esporte, porque não tinha meio termo, não tinha. Eu só queria o seguinte: não é? Bora. Não sei o que vai fazer. Vai, não vai. Isso aqui vai fazer, não sei o que, executa. Era só assim. Esse eu acho que é uma coisa legal de você falar. Uma coisa que a pessoa comum começa a entender num processo de treino é que ela só precisa executar a parada. Sim. Ó, vou te fazer agora uma percepção, tá? Deixa eu pensar melhor aqui como é que eu pergunto isso pra você. Tá. Você acredita que isso é em tudo na vida ou somente no treino? Em tudo. Execução. No que você quiser. Porque eu falo assim, é legal falar porque você já executava na sua vida. Uhum. E começou a executar no treino, na dieta e tudo mais. O quanto isso melhorou o resto, pensando que agora você também executava mais nos seus negócios, na sua família, com o relacionamento. O que mudou nessa percepção pra você? Mudou perceber uma parada que as pessoas têm pressa, que é, putz, trabalhei hoje e o meu empreendimento não deu certo. Não consegui vender por exemplo, você tem um negócio de brownie. Uhum. E aí você tem a ânsia de fazer o brownie naquele dia e vender tudo. Cara, você vai pra academia um dia, você olha no espelho e não mudou nada. Então, o que mudou pra mim no processo de treino em relação a todas as outras áreas da minha vida, entender o poder da consistência e que é um jogo de montinho-montão. Porque você vai fazendo o processo e respeitando e sabendo a jornada que você está percorrendo até o dia que o resultado vem. Você se olha e você percebe, nossa, vendi tudo. Nossa, consegui realmente. Nossa, Então, o shape mudou. é um processo que no dia a dia vai parecer que nada tá acontecendo. Lembra quando você me mandou uma foto do posterior do seu ombro e você falou assim, Nascimento, isso aqui Não, meu ombro tava gigante. Isso aqui não tinha aqui não, mano. Olha esse músculo aqui diferente. Essa percepção de conquista que falta pra galera. Meu ombro tava gigante. Não, num contexto geral. Mano, é que a gente não conseguiu separar, mas a gente de repente coloca, mas um antes e depois seu, pra galera entender o que a gente fez. Sim. Mas o que eu queria trazer Natural, aqui? só pra constar. O que eu queria trazer aqui? Beleza, Vini, puta, fez ali e tal. Num geral, empresa, negócio, business, o que mudou pra você? É igual. Tocar um negócio é igual. Vou explicar isso pra galera entender de um jeito simples. O que mudou pra mim? Você ter um processo e uma rotina te faz ser mais efetivo. Sim. Numa empresa, se você não tem minimamente processo, você não vai ser efetivo. Certo. Então, uma coisa que mudou pra mim é entender como as coisas se conectam. Eu olhava todos os empresários que eu mais admiro, todos eles são atletas da própria vida, mesmo que amadores, todos eles praticam esportes. Por quê? Inclusive, uma coisa que mudou drasticamente, e eu consigo falar com muita clareza, porque eu tô há 2 meses sem treino e eu vou explicar por quê para as pessoas entenderem. Quando eu tava no meu período de treino, eu conseguia dar vazão a uma série de ideias que depois eu levava ao trabalho. É um momento, inclusive, de reflexão, onde eu conseguia levar uma série de coisas que eu tava só no campo das ideias, Flow. momento de flow, e aí eu aterrissava isso numa reunião de trabalho. Então era um momento que obrigatoriamente eu tinha que ter comigo. E hoje muita gente tá vivendo em looping porque elas não separam um momento pra elas. Eu não tô falando que você precisa fazer isso na sala de musculação. Você pode fazer no que você quiser. Pode ser andando de bike, fazendo Fala isso o tempo todo natação. nas histórias. Assim, se você não Uma se corrida. coloca na sua agenda, você só participa da agenda dos outros. Exato.
Só. Então, o que mais eu percebi no meio desse processo é que tocar um negócio e participar de um processo seu não é diferente. Os dois precisam ter processo, precisam ter rotina, precisa ter minimamente uma metodologia, um acompanhamento ajuda, porque senão você vai ficar rodando em loop e o negócio não vai prosperar. Seja com você, seja com a sua empresa. Qual que é a sua meta com relação... Você falou Fala por que você ficou esses 2 meses. Por que eu fiquei... Por que a gente vai caminhar para trazer das pessoas essa percepção do que isso acrescentou para você e o que isso agrega no resto da sua vida, daqui em diante. Total. Por que eu fiquei 2 meses parado? Eu não sabia, e eu acho que boa parte das pessoas não sabem, que tem uma predisposição por uma questão de postura de ter já uma protusão ali na lombar, uma coisa nesse sentido. E o desafio acabou na quarta, sábado eu lesionei. Que bom, né? Então, se fosse lesionado 2 dias antes, não, 1 semana antes, cagava no final. Eu torci a última vértebra lombar. E foi a pior dor que eu senti na minha vida. Assim que eu lesionei, eu te liguei, você me tranquilizou, eu fui pro hospital, repousei, em 2 semanas eu tava bem. Só que o que aconteceu? Passou 1 mês e voltou pior. E aí eu entendi que eu precisava tratar direito, porque eu não entendi o que tinha acontecido. Sim. E aí, o que eu consegui aprender no meio desse processo? E isso é importante falar pra galera. E se a gente esconde isso, as pessoas acham que a gente tá contando só a parte boa aqui. Tudo na vida, tudo na sua vida, você precisa estar presente para o que você tá fazendo. Eu lembro que no momento da minha lesão, eu estava distraído, fazendo a execução do exercício, eu respirei errado, e eu não tô falando isso pra dar uma lição de moral sobre a execução do exercício. Não, mesmo porque isso é o resto também, velho. É pra falar uma coisa pras pessoas. Independente se for na sua vida, em casa, no trabalho, no treino, seja o que for que você esteja fazendo. Se você não estiver presente ou você estiver fazendo as coisas de qualquer jeito, uma hora a vida vai te parar. Pra você ficar presente para o que você estava ignorando. Teve uma época minha que eu parei de evoluir e quem me mostrou isso foi o Bruno Vieira. Eu fui treinar, fui fazer um treino com ele pra gente fazer um trabalho desse acompanhamento de alta performance que ele faz no desenvolvimento do treino e tudo mais. E ele fala, cara, me fala um pouquinho mais. O que você pensa na hora que você chega? O que você puxa na hora que você vai pegar o ferro e tal? Aí eu falei uma coisa pra ele. Falei, mano, não, isso aqui pra mim é automático. Ele falou, opa, achei. Não pode ser automático. Eu fiquei, quê? Ele falou, não pode ser automático, não. Quando é automático, você tá colocando numa linha de produção. Tem que ser presente. Você tem que estar pensando no que você tá fazendo. Eu tava no automático. Você tem que pensar no que você tá fazendo. Você tá trazendo, você tá puxando, você tá sentindo. E eu realmente vivi isso. Eu tava no automático. Era chegar, ombro. Aumento peso, ombro. Não tinha uma consciência corporal. No início tinha, mas por ter se tornado tão padrão, eu coloquei aquilo num piloto automático e eu só ia treinar. Sentia, claro, mas não sentia como eu devia sentir. Então eu deixei de evoluir um período por conta disso. Hoje, o ambiente que eu tô me proporciona estar ali e pensar no que eu tô fazendo, mesmo que eu não quisesse pensar, eu pensaria, porque é o ambiente, ele faz isso com a gente. Mas o que você falou é bacana porque esse lance de você colocar as coisas no automático e tirar do seu estado de presença faz com que você não tenha o resultado que você busca. E pior, tira você do jogo. Total. Porque, por exemplo... Que foi o que aconteceu comigo. Você ainda bem que não foi algo absurdo, claro, né? Puta, tá ruim, tá voltando agora, ainda tá, né? Eu tenho todo o suporte que eu preciso pra cuidar disso, enfim, dos males o menor. Sim. O que você ia até perguntar era qual que era o meu... Onde eu queria chegar com a questão do treino e isso, do físico. Pra onde você quer levar isso aqui, pra que nível você quer levar e se você, né, se você pensa nesse nível, nesse próximo nível até agora, porque você tá voltando, né? Tá. Uma coisa que eu aprendi com você no meio do processo é que o nível que eu quero levar é que eu quero bater o último shape que eu tive. Sempre você? Tem alguém que você olha, referência, que você fala, mano, puta, ou é sempre você? Já teve, hoje sou eu. Porque eu sei que eu já fui melhor do que eu tô agora e eu quero bater aquele Vinícius. Sim. É igual eu com aquele cara ali, ó. E aí fica muito mais legal. Porque houve um momento da minha vida que eu não tinha um eu a ser batido. Sim. Eu já tava no melhor do que eu estava e aí eu não tinha. E aí... Tinha um eu a ser batido de outras áreas? E ela tava mais em evidência? De outras áreas sempre teve, porque como empresário, eu sempre tive uma postura de... Não eu a ser batido, mas uma referência de pessoa que eu admirava como postura de uma vida que eu queria viver. Vou explicar o que eu quero dizer.
quando eu decidi que eu queria empreender, eu peguei um bloquinho, listei as top 10 pessoas que eu mais admirava, e que eu estudava, e que eu lia livros e que eu assistia vídeos no YouTube, todas elas eram empresários. Tá. Vamos trazer para esse lado negócios agora, até porque você está falando de empreender. Da onde veio essa vontade? Nossa, essa é boa. Da onde surgiu essa vontade de empreender? Porque a gente também nunca conversou sobre isso. Uhum. Porque até eu queria entender, da onde surgiu o Vini que... Galera, pasmem, eu não sei da onde surgiu o Vini. Tipo, se era o quê? Entregador de pizza? Se era... Sabe, eu não sei da onde que veio. Uhum. E olha que bacana, porque a gente sempre tratou tanto do presente e do que a gente estava construindo pro futuro, que eu nunca fui no seu passado. Você até conhece um pouco do meu, porque eu tenho um vídeo gravado Sim. contando um pouco da minha história, mas eu não sei. Então Vamos eu lá. queria saber, Vini, mano, quem era você? Seu passado te condena? Como é que é isso aí? Vou te contar uma história e aí eu vou fazer essa regressão para entender a minha história. Da onde veio a vontade de empreender? Eu lembro de uma situação, eu devia ter 12, 13 anos de idade. Eu estudava num colégio aqui em São Paulo. Eu morava num bairro bom. Eu morava no bairro do Itaim Bibi. Olha, bonito, hein, Marcão? E aí, eu estudava num colégio. Marcão A gente tá vai com sono, olha a carinha dele. A gente já vai chegar nesse ponto. Tá assim, ó. Eu tava no colégio e eu lembro que a galera da minha sala queria colocar, acho que um pula-pula na festa junina do colégio e não tinha verba. E a nossa professora representante de sala deu uma ideia. Ela falou, vou fazer o seguinte, a gente vai montar uma cesta com guloseimas, a gente vai comprar um bloco de rifa, cada um de vocês vão ganhar 20 folhinhas e vão vender pros familiares de vocês, essa era a ideia. E aí, com o número de pessoas que tinha na sala, cada um vendendo 20, a gente conseguia trazer os pula-pula pra escola. Beleza. Eu ganhei o meu bloquinho com 20 folhinhas pra vender. Eu morava num prédio no Itaim que tinha 144 apartamentos. Nossa, tranquilo. E aí eu pensei o seguinte, olha onde estava a cabeça do moleque de 13 anos de idade. Eu pensei o seguinte, eu vou ficar tranquilo aqui jogando bola. Quando der 5 da tarde, eu vou pegar o bloquinho de rifa e vou ficar na portaria, porque é a hora que o pessoal começa a chegar do trabalho. Olha como você já pensa. Eu não fiquei ali desde o meio-dia porque não tinha fluxo. E mesmo porque você fala, mano, o pessoal chega, já sei que tem movimento, deixa eu ir pra lá pra porta. Ao invés de eu bater porta a porta, Aham. eu só fico na porta. Cheguei, que eu não incomodo ninguém. Porque você Meninão. tirar a pessoa do conforto Sim. da casa dela, se ela tá chegando, ela ainda tá vulnerável. Então eu fiquei ali 5 da tarde pro lado de dentro do prédio. E aí a segunda coisa que veio na minha cabeça, tudo isso foi intuitivo, tá? Foi, eu preciso de uma boa história. Eu preciso mostrar o porquê disso aqui. E aí a história que eu contava era, oi, tudo bem? Eu moro aqui. Pra já mostrar que também Tá eu não perto. cheguei ali do nada. Eu estudo no colégio X, fica aqui na rua de trás. A gente tá com uma ideia de colocar um pula-pula, mas infelizmente esse ano a escola não tá com verba pra colocar. E a ideia da nossa professora representante foi dar a responsabilidade pra cada um dos alunos vender isso pra pessoas que poderiam gostar da nossa causa e ajudar a gente a ter uma festa de junina mais feliz. O cara vai ouvir isso na hora e vai falar... Uma "Pô, criancinha, 13 anos, eu compro 3. Você compra quantas, Marcão? Me dá o bloquinho aí, por favor. Era R$1 cada uma. Eu vendi em 1 hora. Nossa. Falando não, eu vendi em alguns minutos, antes de dar 1 hora, porque não eram 6 da tarde ainda. Eu olhei no relógio, a papelaria ainda tá aberta. Eu peguei o dinheiro das 20 rifas, fui lá e comprei um bloco com 100. Cara, empreendedor nato, hein, velho? Eu ia comprar sorvete. Voltei pro prédio e falei, beleza, agora eu fico aqui até acabar o bloco. E vendi as 100 rifas. Nossa, o dinheiro Na de mesma todo mundo. noite. Eu fiquei mais 3 horas na porta do prédio. Caraca, velho. E eu cheguei com dinheiro pra pula-pula pra festa junina da escola inteira. Eu falei o seguinte, vocês compram salgados, tá aqui o dinheiro do Então, pula-pula, tá tudo certo. Essa história do empreendedorismo... Você já contou isso antes, mano? Não, primeira vez. Porque eu falei, eu já vi podcast seu. Não. Acho que, assim, o que eu gosto de podcast e é o que eu quero trazer aqui, velho. Eu quero descontraído, eu quero uma pegada, tipo, bate-papo mesmo. Eu quero saber o que o Vini fazia. A gente vai falar, pô, legal saber que você faturou 1 milhão, irmão. Mas da onde veio isso? Mas mas eu não quero saber do que você faz agora, Aí eu vou velho. fazer a regressão pra você eu entender quero a história. Saber, pô, na boa, se a pessoa tá... De repente, olha que foda. Daqui a pouco meu filho assiste. Ele vai pegar a E rifa aí ele dele. fala assim, cara, será que não dá pra eu vender rifa na escola também, mano? Eu tô pensando em comprar não sei o que, acho que eu vou Comprar um fazer uma controle rifa. novo pro videogame dele. Acho que eu vou fazer uma rifa. Pronto. Acabou. Só que é o seguinte, hoje, quando a pessoa vai fazer perguntas, e eu tô me especializando em fazer perguntas, que é uma coisa que eu acredito que
a galera tem dificuldade em fazer a pergunta certa para tirar o que você precisa de informação. É fácil eu perguntar quanto você tem de faturamento agora. Uhum. Só que eu quero saber o que o Vini Da fazia. onde veio esse estalo? Da onde veio isso aí, mano? Porque, pô, eu quero que a galera entenda, mano. E aí, eu gosto de contar a parte ruim da história sempre. Sim, eu também. E aí, o que aconteceu? Esse processo, essa história é importante pra explicar aonde me veio o estalo de que eu queria empreender. Sim. Só que não foi rápido E teu assim. pai e tua mãe, velho, quando viu isso aí? Meus pais eram vendedores. Meus pais. Então, Então, assim. entendi agora. Só que assim, tem o lado bom e o lado ruim da história, né? É. Meus pais eram vendedores e minha casa era aquela montanha russa. Tinha mês que tinha grana, tinha mês que não tinha. Vendedores, né? Eu morava no Itaim Bibi, chegou o ano da gente ficar 1 ano sem pagar o aluguel, porque meus pais não tinham grana. Chegou vez de cortar a luz e da gente passar 3 meses comendo... Cortar o gás, desculpa. E passar 3 meses comendo numa panela elétrica, que também tinham cortado a luz, e existia um gato com o corredor do prédio. Que o beleza. zelador, que era amigo do meu prédio, ajudou a fazer. Puxou. Que lindo, hein? Então, às vezes as pessoas olham, que legal, Que o cara lindo, cresceu né? no Itaim Bibi, tava bem de vida. Aham. Não necessariamente. Porque o que aconteceu? Essa história eu também nunca contei. Meus pais, eles eram vendedores, eles vendiam roupa pirata, pra ser mais específico. Fraudes. E aí, houve um belo dia, meu pai já não é mais vivo, acho que eu posso contar essa história tranquilo, porque a polícia não consegue mais prendê-lo. Mas, meu pai tinha uma Mercedes. Eu morava no Itaim, a minha vida era boa, meus pais ganhavam muito dinheiro. Mequinha? Porém, meus pais vendiam uma coisa que não era legal, né? Sim. Até hoje não é. Final de ano, 25 de março, como é que funciona? A polícia desce o rodo lá dentro, porque ela quer o quê? Que é o dinheirinho. Tirar o dela, né? O Natal de todo mundo. E aí, a polícia chegou lá dentro e falou o seguinte, esse podcast pode dar prisão, mas eu vou falar e foda-se. A polícia chegou e falou pro meu pai o seguinte, eu quero 50 mil na minha mesa até tal horário, senão você vai sair no Jornal Nacional. Caralho. Meu pai não tinha um puto. Ele chegou na sala do delegado, colocou a chave assim em cima da mesa da Mercedes e falou, é isso que eu tenho. Era uma vez uma Mercedes. Abraço. E saiu de lá andando, velho. Então, assim, eu aprendi dentro de casa essa questão, esse desejo por empreender. Eu acho que muito dos perrengues que eu passo como empreendedor hoje ainda, por mais que hoje eu tenha um certo sucesso como empreendedor, Não, consiga e viver só passa, disso. viu, galera? Não é só ele não, tá? Geral. Eu tô aqui em Alphaville. Mas hoje, tem dia que dá eu tudo posso, errado, eu velho. falo, mano, eu posso falar porque eu tô andando com uma galera aqui que tem grana, velho. E assim, o perrengue não deixa de vir porque você tem grana. Não, ele vem maior, Ele vem viu? maior, isso que eu ia falar. Ele vem gigantesco. Só que é o seguinte, você tem uma bagagem de aprendizado muito maior pra poder lidar com eles. Então fica mais fácil. Total. Você tem caminhos que você pode seguir, pessoas que você pode acionar. Então não é que deixa de vir. Ele vem, mano. E às vezes vem que você não tá nem esperando. Você fala, mano, agora já era. Eu gosto de contar essa parte ruim da história pra todo mundo ver que independente de onde ela esteja, porque querendo ou não, as pessoas ouviam eu contar minha história e falar que eu cresci no bairro de Itaim Bibi e achava que era tranquilo. Eu não sabia do Itaim, não sabia dos seus pais, eu tô sabendo de tudo agora. Então, eu tomei porrada desde moleque e aí eu cresci ligeiro pra vida. E aí uma coisa que foi acontecendo aos poucos e eu quero que você que tá aí do outro lado, que ainda não conseguiu ser empreendedor full time, eu comecei a minha vida, eu fui fazer uma faculdade, que era prioridade pra mim, e no meio Você se formou em quê? eu me formei em publicidade e propaganda pela Casper Libero, paguei minha faculdade na unha, com o suor do meu trabalho, que meus pais não tinham um puto pra me ajudar. E tem outra história maravilhosa, Manda. Inclusive. História aqui é o que a gente mais gosta aqui. Segundo ano da faculdade, a minha faculdade era cara na época, custava quase R$1.500, isso eu tô falando de 2014. Paulado, hein? Sobrava R$30 no meu salário. Quantos anos você fez, facu? 4 anos. Aquela época era muita grana já. E meus pais me davam comida e banho quentinho e um teto. Tá, e de boa. Sobrava R$30 do meu salário e era ano de 2014 ou 13, enfim, tava tendo manifestações na Paulista por conta do aumento da passagem. Eu sei que eu trabalhava num A restaurante. maior manifestação que teve Essa mesmo. sobre passagem de ônibus, alteração Essa de mesmo. valor de passagem de ônibus. Pega essa fita. Eu trabalhava num restaurante que ficava numa travessa da Avenida Paulista, que era a Alameda Jaú. Um restaurante de carne argentina ali. E eu era caixa, gerente ali do restaurante. E o dono do restaurante sabia da minha vida empreendedora. Eu olhei pra ele um dia e falei, você se importa se eu pegar todo o estoque que a gente tem de cerveja e vender na Paulista? Amanhã eu compro tudo de novo. É que eu preciso pagar minha faculdade e esse mês não sobrou.
Ele falou, pode ir. Eu enchi o carrinho de Estelinha. Tem que ter coragem, hein, mano. Eu fiz R$400 de lucro em 2 horas. Repôs a cerveja, pôs 400 No dia no seguinte eu bolso, fiz uma ligação. Porque eu que fazia as compras do restaurante. Eu pedi pra distribuidora, deixar mais. liguei 7 horas da manhã, liguei pra distribuidora e falei, a gente abre meio-dia, tem como você descer pra mim aqui, X engradado de Estelinha até 11h30? Tem sim, tá a caminho. Então assim... Você não comprou a mais, não? Eu já teria Não, comprado a mais. eu coloquei na vírgula no estoque lá. Falou, peraí, faz o seguinte, já traz mais 200 Então, aí assim, só pra gente vender aqui. E assim, eu estudava numa faculdade Playboy. Porque assim, na minha sala de aula... Pô, mesmo, Casper Libero, pô. mesmo na minha sala de aula, eu acho que mesmo no período noturno, e isso não é realidade de todo mundo, você vai em umas outras faculdades da vida, não é assim. Tinha 3 ou 4 que pagavam a própria universidade. O resto era tudo papai e mamãe, velho. Só o pessoal bonitinho, né? Maquiado. Então você percebe que durante a minha jornada, em vários momentos eu fui atrás da minha zona de esforço. Então o que você encontrou em mim nesse momento do perfil atleta já existia dentro de mim. Sim. Olha que legal, eu não sabia disso, não sabia dos gatilhos, de onde vinha. Ficou fácil perceber que você tinha, né? Isso, puta, era muito visível pra mim. Puta, o Vini tem, cara. Foi por isso que eu topei fazer com você, tá? Tô até te falando eu antes. sei que você não faz. Não, Eu sei que foi você por não isso faz. que eu topei. Eu não ia topar se eu não tivesse sentido, por quê? Porque eu sou chato primeiro e porque eu gosto de resultado. Sim. Não apresentou resultado pra mim, eu já mandei pra você ter noção, já teve um... Para você ter noção, Nélio, corrigi aqui, mais uma vez, mano, falando... Cara, esse Nélio, ele fica na minha cabeça, eu vou falar, ele fica na cabeça. Uma vez o mentorado entrou e com a ideia de, não, eu vou mudar o shape, eu quero ficar bem comigo e tudo mais, isso vai me ajudar na minha vida e tudo, não sei o que. Deu o primeiro mês... Pô, foi bacana. Segundo mês ele não me retornava, a gente não conseguia falar com ele e tal. Quando eu comecei a ver, ele tava, tipo, conquistando lá o shape pra pegar a mulher e caramba. Eu liguei pra ele, eu falei, irmão, é o seguinte, tá aqui seu dinheiro, valeu, mas esse não é o tipo de trabalho que eu faço aqui, mano. Obrigado. Não, cara, tá bacana, o shape tá vindo. Eu falei, tá, mas... Cara, você tá deixando de me responder, a gente não tá falando, você não tá mantendo foco. Só porque você virou a chave pro outro lado. Acabou, mano. Não, pra mim não faz sentido. E saiu fora. E é um favor que você faz pra você pra mesmo mim, e pra porque ele, eu não tenho mais tempo pra ficar perdendo com molecagem, sabe? Eu não sou um menino. Eu comecei a trabalhar muito cedo, cara. 9 anos de idade eu já trabalhava como borracheiro. Dos 9 aos 15 eu fui borracheiro. Então eu comecei a trabalhar muito cedo e eu nunca tive uma sensação de que um tempo fosse algo que eu podia perder. Eu sempre gostei de aproveitar muito bem o meu tempo, independente do que eu estava fazendo. E ter pessoas assim que não agregam, pra mim é uma perda de tempo. E eu sempre falo na boa, não vai. No entanto que, pra entrar pra minha mentoria, eu tenho que trocar ideia. Eu faço uma call, bato um papo, quero olhar no olho. Você realmente quer? Puta, eu quero. Ó, é assim, 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 assim. Tá dentro? Tô. Então fechou, vambora. E a gente começa. Com você foi assim. A gente já vinha conversando e tal, né? A gente já vinha, pô, ajuda aqui e tal, ajusta. Show. Quando você veio propor pra mim, eu falei, Vini, é o seguinte, mano. É assim, 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 assim. Se você falar que quer, eu tô dentro e a gente vai embora. No entanto que, pô, teve parceiro seu que veio, tentou e não rolou e tal. E, pô, eu sei e ok que cada um entende o seu limite, mas não se coloca numa situação junto comigo que você não vai dar conta, não. Porque eu tiro você do jogo e eu vou caminhar sozinho. E não por nada, tá? Te respeito, tá tudo bem, nada pessoal. É mais um lance de trabalho e dedicado pro que eu realmente quero viver. Você quer ver como isso pode refletir dentro de uma empresa? A gente tá fazendo essa correlação entre o treino e o mundo do empreendedorismo o tempo inteiro. Quando você demite alguém, você não tá, às vezes, fazendo mal pra pessoa. Às vezes você faz um favor. Existe uma história, não vou citar nome porque acho que não vem ao caso, mas existe um colaborador que trabalhou comigo há algum tempo. Ele desenvolvia bem, mas ele não conseguia tirar o melhor dele ali dentro e eu sabia que ele podia mais. A gente demorou a tomar uma decisão, eu e meu sócio, do que a gente precisava fazer até o dia que a gente entendeu que ele precisava ir. E a gente só desligou ele, dando vários feedbacks positivos, depois de muito tentar desenvolver. Porque não é assim também, parte da culpa é sempre sua também. Sim. Você tem que ter a meia culpa ali. Passou 6 meses que esse desligamento tinha sido feito, essa pessoa já estava trabalhando numa multinacional, numa cadeira que tinha muito mais a ver com o que ele queria desenvolver, numa área que ele tinha mais interesse. Então, às vezes, o que a gente está fazendo é um favor para a pessoa. Só que aquela pessoa não vai enxergar naquele momento.
Então, é a transferência disso que você falou que você fez pro mundo do empreendedorismo. Sim. Porque, assim, fazer uma demissão é o trabalho mais difícil que você vai fazer dentro de um negócio. Não é gostosinho, tá? Não é legal você falar pra uma pessoa que ela não tá conseguindo caminhar com você. Nem pro general é fácil. Não, é horrível. Era mais Essa, fácil, é isso porque que eu ia você se questiona do seguinte: Eu me perguntei se eu eu expliquei deveria- errado. eu deveria ter tomado a decisão de não puxar pra dentro. Ou dito não antes. Eu pensei... A primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, cara, acho que não ficou claro. Eu errei na comunicação. Eu não fui claro no que eu tava falando. E a culpa é sua. Isso que eu ia falar. O cara entendeu errado. Porque assim, não é porque a maioria das pessoas entende certo que todo mundo vai entender. E aí eu percebi, eu falei, cara, ele não entendeu, mas eu preciso ajustar isso aqui. Porque se eu não ajusto agora, lá na frente vai dar falha na comunicação ainda maior. E aí vai ficar um lance de, pô, você falou que a gente ia ter X resultado, a gente não teve, a culpa é tua. Falei, peraí, não. Meia culpa. Peraí, deixa eu só te falar. Você não fez e aqui é o seguinte, ou você faz ou não faz pra ter resultado. Não tem como, não posso fazer por você. Então assim, o que eu percebo? Essa falta de comunicação, às vezes, tem essa falha, esse ruído na comunicação, não fica muito claro, mas eu sempre estipulo e se não faz sentido pra mim, eu sempre A responsabilidade da comunicação não tá em quem ouve, tá em quem tem comunica. tem quem fala. Eu aprendi isso na dor. Não foi bonitinho não também. Cara, eu entendi que eu falei, eu tô falando errado, pô. Deixa não é eu possível. só fechar uma aspas aqui que você queria entender como que essa minha jornada toda caiu no empreendedorismo. Eu te Sim. contei algumas histórias de como eu já percebi que eu tinha esse lado meu que eu queria desenvolver. Quando eu tava na época de faculdade, eu fiz alguns estágios, depois que eu saí daquele restaurante que eu trabalhava, que Sim. inclusive vendia cerveja. E eu percebi que eu precisava ir pros estágios, ganhar 3 vezes menos do que eu ganhava na época com o restaurante. É estágio, né, gente? Para que eu pudesse me desenvolver. Porque no estágio, o meu objetivo era aprender sobre a área que eu resolvi trabalhar Sim. para eu conseguir uma vaga naquele lugar depois. Então, eu tinha muita clareza desse processo. Tanto que durante o processo de estágio, eu passei por alguns lugares, trabalhei numa das maiores incubadoras de startup do Brasil, que é a Rocket Internet, que trouxe a primeira empresa de economia compartilhada de carro para o Brasil, que chamava Caraca, show. Trípida. Não existia Uber, não existia Cabify, não existia 99, EasyTaxi, nada disso. Só Era um eu. aplicativo de carona. 2014, ano da Copa do Mundo, eu fiz parte do primeiro projeto que desenvolvia isso. Caraca, mano. Depois, metade das pessoas que trabalhavam lá foram para Uber, metade foram para 99, enfim. Então, eu já saí numa pegada assim. E fui ganhar 3 vezes Caraca, menos você veio forte então, né? para aprender. Veio forte, porque você sair de um restaurante Direto pro... Não, é paulada. E pra lá, eu fui ser estagiário, eu fui fazer o trampo mais zoado que tinha, que era colocar os leads no Excel e ligar pra ver se queria fechar carona, mas eu fui aprender. E ali eu tive contato com pessoas que tinham estudado fora, pessoas que liam livros que eu não tinha acesso ainda, ou que eu não dava valor. Ali eu comecei a perceber algumas coisas. Foram 8 meses de muito desenvolvimento pra mim, Que ano isso? isso 2014. Depois eu fui pra um outro estágio, até que eu desenvolvi pra chegar numa multinacional, ainda numa vaga de estágio, e eu fui trabalhar num lugar que sempre tinha sido meu sonho. Caraca, velho. E eu sempre falei pra todas as pessoas próximas de mim, o meu sonho é trabalhar na Nestlé. Por quê? Eu sempre gostei de alimentação e eu sempre gostei de marketing. Eu vou unir os dois. Fala logo. Eu vou unir os dois. Eu vou unir os Gostava dois. de alimentação. Você gostava de chocolate. Eu velho. vou unir os dois. E aí, eu fiz o processo de entrevista pra Nestlé. Não deu certo na primeira entrevista que eu fiz. Eu fiz uma entrevista que eu não passei. E aí, passou uns 3 meses, me ligaram. Você pode vir fazer a entrevista de novo? Eu fiz a entrevista e passei. E aí, eu entrei. Isso é pra mostrar que você nunca vai... Nem necessariamente vai dar certo na primeira vez. Entrei para fazer estágio na Nestlé numa época em que eles estavam desenvolvendo a área de marketing digital da empresa, isso em Sim. 2015. Fiquei ali por 3 anos da minha vida, passei por 4 áreas 3 diferentes. anos na Nestlé? Fui estagiário de 2 áreas diferentes, fui efetivado e promovido antes de sair, e eu vou contar o que aconteceu para ter saído. É, isso que eu ia perguntar, porque, pô, se você queria tanto estar lá, o que rolou? Passei 3 anos na Nestlé, conheci pessoas que hoje, inclusive, são amigas próximas e por quem eu ainda tenho contato, um carinho muito grande. Por que eu saí da Nestlé? Eu tinha um desejo muito forte de fazer um intercâmbio. E eu não podia ter feito isso antes porque meus pais não tinham um puto Ah, foi quando você foi pro pra fora. Canadá? Não, eu fui pra Europa. Europa.
E aí, o que rolou? Eu tava na Nestlé na época e foi uma decisão muito difícil, porque a maioria das pessoas olhavam pra mim, recém-formado numa multinacional como essa, um salário ainda de analista, Foi mas julgado assim, pouco, né? porra, pelas pessoas mais velhas um pouco mais, a minha avó não entendeu. Não. Então, assim, eu basicamente tive que tomar a decisão na minha vida que era deixar o que as pessoas consideram estabilidade, e ela não existe, nem no emprego que você acha que Existe, não existe. nem no emprego que você acha que tá tudo bem aí. E aí eu pedi as contas na Nestlé. E aí eu lembro de um dos principais aprendizados que eu tive na minha vida profissional foi durante esse processo que eu pedi demissão, que Qual foi? vou contar. Eu trabalhava numa área da Nestlé. Esse podcast tem várias polêmicas, mas eu cuidava do atendimento de redes sociais de Nescau. Tudo que passava pelas redes sociais de Nescau, eu tinha conhecimento. Eu liderava uma equipe de pessoas mais velhas que eu. E eu cometi um erro. Eu cometi um erro que custou um prejuízo de 50 mil reais para a empresa. Caraca. O dia que eu cometi esse erro, o que aconteceu? Eu liberei um link errado de uma promoção. Era um ambiente de teste onde as pessoas se cadastravam e todo mundo que cadastrava nesse ambiente era premiado. E isso estava público no Facebook da empresa na época. E aí, quando eu percebi esse erro, a primeira coisa que eu fiz foi bater no peito e ir até a mesa da minha chefe e falei, fiz merda. Ela me perguntou o que tinha acontecido, pediu pra eu levantar qual era o prejuízo. Ela olhou pra mim e falou, você sabe o que significa isso pra mim? Nada. Falou, nada. Ela falou, vai lá, arruma, volta a trabalhar e tá tudo bem. E aí, 50 casinho, o que significa isso pra mim? Peraí. pra ela, na pessoa física bastante, mas pra uma empresa desse tamanho, muito pouco. Isso é ridículo. Então, assim, qual foi o maior aprendizado que eu tive? Eu lembro que eu já tava demissionário e faltavam 4 meses pra minha viagem. Eu fui chamado numa sala por essa antiga gestora e pela head dela, pela chefe da área inteira. Elas olharam pra mim e falaram, a gente precisa de alguém pra trabalhar numa posição de liderança numa área que tá sendo construída por 3 meses e você tá sendo promovido pra lá. Eu já tava demitido. Ela olhou pra mim. Exato. Eu perguntei por quê. Foram 2 motivos. O primeiro foi, eu tô há 20 anos aqui e ninguém passou por mim, veio até minha mesa e falou que tinha cometido um erro e batido no peito e dito que... Conhecimento foda, hein? Segundo motivo, eu já tinha trabalhado com a gestora da área que estava sendo fundada, porque era na minha época de estágio, essa gestora tinha me liderado, Sim. que era uma outra pessoa. Ela olhou pra mim e falou, eu vou sair de férias e eu preciso que por 3 meses alguém olhe pra isso aqui e precisa ser alguém que eu confio. Detalhe, eu tava numa posição que eu ia cobrir as férias da head da área, eu não entendia nada do que falavam na reunião em inglês. Pronto, lascou, né? Não E ela entendo nada, aí ela confiou em mim, o que eu faço E ela agora? sabia disso, e ela sabia disso. E aí eu perguntei pra ela, mas você tem certeza que você quer fazer isso? Porque ela falou, quando você precisar ir numa reunião dessa, chama alguém. Eu só preciso de alguém que eu confie pra eu conseguir descansar. Caraca, mano. Paulada, hein? E ali eu desenvolvi um dos melhores trabalhos que eu podia ter feito, porque eu tava bem, eu tava sendo acompanhado por pessoas que sabiam quem eu era, que acompanharam o meu processo de evolução, que viram a verdade em mim. Então esse meu processo todo no mundo do empreendedorismo, ele não foi da noite pro dia. Você quer falar quantos anos nessa brincadeira, irmão? De quando você... Né? Beleza. Nasceu com 13 anos de idade. Tá, beleza. Vamos tirar um pouquinho dali, que ele foi na cama de bolinha lá e tudo mais. Até empreender quase 15 anos. 15 anos nessa vontade de fazer algo pra você e de construir algo que você com certeza tivesse um legado, certo? E eu não sei se é isso ainda. É aquilo que você Então, tava falando no início. Beleza, e ok, beleza, mas assim, você tem isso hoje. Você estruturou isso hoje. Quem é o Vini hoje, cara? Pera. Esse Vini de 13 anos que vendeu Eu vou chegar no rifa, hoje. velho. Pera, não. Porque eu tô olhando aqui e eu sei o que você tem, tá? Eu sei o que você alcançou, eu sei onde você tá. Eu fico pasmo em querer entender pra onde é que você tá pensando em ir, cara. Tem uma aspas importante. Qual? Eu saí da Nestlé pra fazer o que lá fora? Verdade. O que você foi fazer lá fora, mano? Entregar iFood a menos 6 graus. Sai daqui e vai... Onde que é que você foi? Irlanda. Irlanda. Nossa, é verdade. Você tava lá perto do... Tem um mentorado meu lá, o Felipe. Então, irmão, eu saí de um lugar absurdamente confortável, num lugar onde estava sendo reconhecido,
num lugar onde eu tinha espaço pra viver o novo, pra tomar a quê? cabeça. Porque eu queria mais. Porque eu sabia. Tá, quem te falou que lá você ia ter mais? Como é que isso surgiu pra você? Eu tinha o sonho de fazer um intercâmbio e meus pais nunca tinham podido me dar isso. Tá, Em um ano e 3 meses fora, eu cresci 10. tá. Então, assim, você entende que isso foi uma forma de você mostrar que era autossuficiente? Pra Eu não poder ir pra precisava lá e provar isso pra ninguém. Não pra ninguém, pra você. Nem pra mim. Eu fui lá eu fui pra fora porque eu sabia. Todo mundo que eu conhecia que tinha ido pra fora voltava diferente. Tá, então você tinha já uma ideia do que isso ia transformar na sua vida. Sim. Entendi. Não, agora eu entendi. Não era pra provar nada pra ninguém, Entendi. era. Então a ideia era o seguinte, cara, a galera foi e fez isso, então, pô, dá pra acontecer na minha vida também. Não, entendi. E faz mais sentido até agora você parar pra analisar dessa forma. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei fora 1 ano e 3 meses e o mais louco, a minha empresa surgiu no meu terceiro mês fora, do Brasil. Eu comecei o meu negócio digital, eu trabalhava no meu negócio digital no horário do Brasil e no horário local eu entregava iFood a menos 6 graus. As coisas aconteceram em paralelo durante quase um ano. Caraca. Então, eu precisei fazer uma série de escolhas, como, por exemplo, morar numa moradia que não tinha calefação, num lugar onde era frio pra cacete, porque o aluguel era metade do preço. Porque eu queria trabalhar menos horas limpando o chão ou entregando comida Pra poder fazer o pra seu. poder fazer o negócio acontecer aqui. E eu voltei pro Brasil pra fazer o negócio acontecer. Senão você tinha ficado lá. Porque eu demorei um ano Você pra... teria ficado lá? Mano, eu não tinha essa clareza. Quando eu fui, eu não tinha desejo de voltar. Mas quando eu vi o que eu tava construindo aqui, uma chama acendeu pra mim. E aí fez sentido voltar. Tanto que eu demorei um ano pra tirar R$1 do meu negócio. Pra você pegar e usar como, tipo, um prolabore. Não seu. dava lucro. Ah, Até acontecer, velho. Foi um ano pra entrar o primeiro cara, você real. percebe o tanto de consistência que você já tinha aplicado na sua vida? Sim. Você consegue olhar pra isso agora? Sim. Sim. Porque, pô, beleza. Olha que foda. A gente falou de você começar ali esporte, não sei o que, treino, shape de milhões, ganhou o shape de milhões, puta, 30k no bolso, bacana. Só que a gente... Já existia. Olha, agora a gente fez né, retrocedeu, a gente foi olhar lá de onde nasceu isso daí. Ou seja, a consistência que você tinha era tão grande com relação a você e pelo que você queria, que em algum momento ela ia refletir na sua vida, você queresse ou não. Sim. Então, assim, o que aconteceu agora? Ela tá refletindo no negócio, ela tá refletindo no corpo, que, putz, isso aí a gente já sabe que pra mim é o mais punk, velho, que é o que eu mais gosto. Relacionamentos, hoje, putz, você acabou de se casar, parabéns. Talvez minha mulher não assista esse podcast, velho. Não vou falar, não. Vai ficar em off, vocês assistem o próximo podcast. Deixa em off. Fica em off, ela não vai assistir. Tô sabendo já. Fechou. Você viu tudo isso, bacana. E o Vini hoje, quem ele é, o que ele tem, o que ele tá fazendo, além de estar rodando tráfego, além de estar com empresa, o que tem hoje seu e pra onde você deseja ir? Qual que é o seu próximo passo aqui? O Vini hoje não é ninguém diferente de quem tá do outro lado da tela. Tá. A única coisa que diferencia eu da pessoa que tá do outro lado querendo fazer alguma coisa é tempo e consistência. O que você quer dizer pra mim com tempo? Pra mim não, pra eles. O que você tá querendo dizer com tempo? Não vai acontecer da noite pro dia. O sucesso pra acontecer, ele precisa de pequenos esforços todos os dias. Eu demorei um ano pra tirar R$1 do meu próprio negócio, porque ele não dava lucro. Às vezes você desiste antes da hora e você tava quase lá. Tá. E você não vai saber. Não vai ter como saber. Só precisa fazer até dar certo. Aham. É isso. Exato. Tá. Como é que você tá hoje com relação à empresa? Como é que tá seus negócios? Qual é a empresa? O que você faz? Hoje eu sou sócio de uma empresa chamada VK Digital. A VK Digital é uma das maiores agências de lançamento do Brasil. A gente hoje lança o Whindersson Nunes. Se você não sabe quem é, talvez... Na boa, sai daqui. Eu não sei o que você tá fazendo na internet. Desliga. Então, eu sou responsável dentro da VK por uma área de educação. Então, todos os produtos de marketing digital para ensinar para o mercado. Então, você que quer aprender um pouco mais sobre o mercado de lançamento,
vai atrás das mentorias da VK, atrás dos nossos produtos, porque isso vai facilitar e acelerar o seu processo. Eu não teria chego aqui, onde eu cheguei com o meu corpo, com o meu mental, se eu não tivesse o acompanhamento do Nascimento, do General, junto comigo. E assim para outras coisas. E hoje, a VK é uma das frentes, um dos negócios que eu toco. A gente está desenvolvendo uma área de mídia também. Sim. Em breve a gente vai começar a prestar serviço para fora. Você Olha quer que show. fazer tráfego, Não sabia disso aí também. fazer mídia para o seu site, para o seu negócio, para sua loja. Enfim, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Que bacana. E eu sou muito grato por todo esse processo, por tudo que tem sido construído, mas uma coisa que todo esse processo de autoconhecimento físico e mental me traz é pé no chão. Você pode ter atingido um certo reconhecimento, sucesso em determinado grupo, mas você é tão qual a pessoa que ainda tá ali do outro lado se sentindo pequena. Os dois são seres humanos, os dois têm os mesmos problemas. Uma coisa que eu percebi convivendo com pessoas que têm muito dinheiro, e isso é uma coisa que algumas pessoas do outro lado colocam um óculos cor-de-rosa. As pessoas que têm muito dinheiro também têm muito problema. Tem. E às vezes o dinheiro potencializa o problema delas. Eu vou um pouquinho mais fundo. Às vezes o dinheiro é o problema. Uhum. Ah, mas como assim? É porque a pessoa colocou tanta força pra conquistar aquilo que era só aquilo. Total. E aí ela se vê vazia. E aí é hora de rever pra onde você tá indo. E eu entendo disso porque eu tenho uma galera que eu tô acompanhando que vive isso, cara. Eu Vive vou contar uma coisa aqui que eu nunca falei publicamente. Eu tinha uma meta há alguns anos da minha vida de ter 100 mil reais investidos. 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 E eu coloquei isso como uma meta faz alguns anos na minha vida e eu não conseguia bater. Entra ano, passa ano, eu não conseguia bater. E aí eu parei de me importar com isso. E aí eu comecei só a viver o processo e ajudar as pessoas. E eu tô perto. Lindo. A gente precisa conversar Eu tô sobre muito de investimento aí. Não manjo nada. Você manja marcão de investimento, cara? Nossa, eu tô muito por fora de investimento. Eu tô muito perto, abre aspas. Se eu não tivesse comprado um carro e reformado meu apartamento, eu já tinha ultrapassado de porque aí longe. já fez a média com a mulherzinha também, né? Mas, pô, tem que casar. Quem casa quer casa, né? É isso, Não, irmão. quem casa quer casa. Fechou. Esse é o Vini. Pra gente caminhar pro fim aqui, me fala do Shape de Milhões, como tá, se ele virou projeto, se ele se torna projeto, vai ter um outro, como é que tá isso? Tá. Porque vai que a galera aqui quer participar e... Pô, Eu não né? combinei isso com o general, mas foda-se, o problema é dele. Eu gosto disso. Eu gosto disso e aí já tá publicamente. Toda vez é isso, né, velho? Eu quero que ele se vire. O projeto do... Procura no Instagram, @desafio Shape de Milhões. Ele teve uma primeira edição. Ele tá pausado no momento, mas o nome tá registrado, a marca foi criada e ela tá lá. A hora que você quiser fazer qualquer coisa com ela, você tem aval pra isso. Olha isso. E sinta-se à vontade. Isso pra mim, velho, que eu meto um projeto Shape de Milhões com a galera aí e vai dar bom, hein, velho. Eu falei de propósito aqui pra ele entender que ele tem total autonomia pra isso. Eu não então... sabia disso, viu, galera? Então, vocês que fiquem atentos aí. Olha que eu já tava pensando em fazer algo diferente pro... Não, porque é o seguinte, o que eu queria fazer? Eu queria esticar o shape de Milhões. O meu projeto, eu queria criar um projeto de fazer que a galera ficasse comigo durante um ano. Já tem nome, já. Ou fazer 2 blocos, fazer 6 meses e 6 meses. Pra gente ter continuidade. Mas, não sei, eu vou pensar. O Vini, como ele falou, ele me falou isso agora, soltou aqui, tipo, cara, tipo, bomba nuclear. Toma aqui, tá tudo certo, se vira agora. Eu vou pensar, galera, mas eu acho que eu vou trazer isso pra vocês. Não sei. Tá? Não prometo, porque é algo que tem que se pensar, tem que estruturar. A voz do povo é a voz de Deus. Então, Eles começarem a pedir... É verdade, você faz o seguinte, se você quiser participar desse projeto Shape de Milhões, onde a gente vai ter toda essa estrutura... Aí sabe que é legal, numa dessa, trazer toda a estrutura que eu tenho pra entregar pra galera. Perfeito. Cara, eu vou pensar nisso aí. Prêmio no final. Prêmio no final, evento ao vivo. Evento ao vivo, Shape de Milhões. Isso tá... Isso, cara... Não, para, deixa eu... Volta. Voltei, estamos aqui. General Cast. Vini, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado pra essa galera. Eu não tenho uma pergunta final, tá? Só pra você entender. Ah, a galera tem perguntinha final. Às vezes, eu mesclo. Às vezes, depende muito do que eu tô querendo fazer aqui hoje. E o que eu quero hoje é que você consiga entregar, além de toda a história que você contou, uma mensagem pra galera, para mostrar para elas que também é possível, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a internet, ela dá uma possibilidade imensa de conquista, de crescimento, de vivência, só que
por muitas vezes, por conta de uma galera canalha que tem, a gente sabe disso, isso é perdido no meio do caminho. Por dois motivos. Primeiro, porque tem essa galera realmente que não tá a fim de ensinar ninguém, tá só a fim de tomar o dinheiro dessas pessoas que estão acompanhando o trabalho. Segundo, a falta de consistência. Você conseguiu mesclar os dois, então eu acredito que ninguém é melhor do que você para soltar uma mensagem para essa galera aqui. A mensagem que eu vou soltar vai ser meio porrada, mas... Pode olhar pra câmera se quiser, ali é seu, todinha sua. Galera, eu tenho um grupo de mentoria, eu ajudo uma galera, já são mais de 40 pessoas toda semana. E na última semana eu tava conversando com um dos nossos mentorados e ele tá tendo um desenvolvimento legal. E ele tava 2 semanas travado no mesmo problema. Eu mandei um áudio pra ele assim: larga essa porra e vai fazer outra coisa. E o que eu quero dizer pra você que tá aqui do outro lado, se você tá ouvindo um podcast como esse, você já tá pensando diferente. Só que você não tá fazendo, velho. Você tá sentado ouvindo a porra do podcast. E agora, se você levantar daqui e começar a fazer e for fiel com a sua consistência, independente da área da sua vida que for, você vai conseguir algum resultado. Algum resultado. Entenda algum resultado como pequenas vitórias também. Não mira nos milhões que você precisa construir. Eu acabei de falar de uma história minha em que eu fiquei durante muito tempo da minha vida mirando no dinheiro. Sim. E eu não consegui atingir. Quando eu parei de olhar pra ele, quando eu olhei no retrovisor, ele tava lá. Mirar nas pessoas, cara. Entendeu? Mira. Então vai fazer, velho. Esse é o recado que eu tenho que deixar para pessoas. Levanta, vai fazer, mano. E bate muito com o que eu falo, porque muito se fala em querer mudar. Todo mundo quer mudar. Todo mundo. Todo mundo quer os gominhos na barriga, Todo mundo. mas ninguém quer comer o que precisa comer, fazer abdominal o que precisa fazer. Ninguém quer fazer nada. Mas com esse podcast, a gente vai falar, lógico, performance é meu core aqui, por conta de tudo que eu construí, mas o que eu mais quero é que eu consiga receber mensagem das pessoas falando que elas se levantaram para fazer a coisa acontecer e que deu certo. E assim como a gente estava conversando, a gente conversou aqui segunda-feira a reunião, né? Foi segunda. Consistência é o jogo. Tá? Consistência não faz parte do jogo, ele é o jogo. Se precisar de ajuda, velho, vai no meu Instagram, num dia que você conseguiu treinar um dia, @... Não só o seu, manda o meu também, manda mensagem pra mim. Vinicius Mingroni, _. Se escrever Vinicius Mingroni, só vai aparecer, eu só tenho. Ou procura no meu lá. É isso. É isso? Manda mensagem, fui hoje. Mano, acabou. É só isso. Galera, é isso. Vini, de coração, irmãozão, obrigado, velho. Eu tô muito feliz mesmo, de coração. Galera, obrigado por ter ficado por aqui. Deixa aqui seu comentário se você gostou, se você levantou da cadeira e foi atrás do que você realmente quer fazer acontecer e se você foi consistente, isso é claro. Porque se você for, você vai ter resultado. Fica ligado aqui que a gente vai trazer mais episódios semana que vem. É nóis, tamo junto. Valeu!